Alô, galera do Mengão, boa tarde. Como eu disse no vídeo anterior, eu falei especialmente sobre o Rafinha, mas agora eu venho falar aqui sobre o nosso treinador Rogério Ceni. Parece até perseguição, mas não é. O Rogério Ceni é um treinador de time pequeno, pensa pequeno. Recentemente ele deu uma entrevista ao Mauro César, que o Mauro César cada dia mais me decepciona. Parecia ser uma pessoa sensata, que falava as verdades, doa quem doer, mas ele fala as verdades que são agradáveis a ele. O que for agradável a ele vira verdade. Já haviam alertado sobre isso na imprensa, que o ego dele é maior do que o profissionalismo dele, e eu acabei de crer isso. Porque o Rogério Ceni ele fez um péssimo trabalho no Flamengo. Péssimo. Péssimo trabalho. Com o time que ele tem nas mãos, ele não poderia ter sofrido tanto no campeonato como ele sofreu. E o Mauro, por ele ter feito essa entrevista com o Mauro César amenizou o trabalho errado dele e quase que elogiou o Rogério Ceni. E aí o Rogério Ceni, ele fez um comparativo dele com o Jorge Jesus. Olha só, gente. Ele falou, dentre outras bobagens que ele estava falando lá, que o Flamengo sofreu, o Flamengo passou por problemas em 2019. Gente, eu sei que o Flamengo passou. Principalmente na mão do Abel. 2019, Abel estava lá no primeiro semestre. E quando o Jorge Jesus chegou, ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Ele já chegou estreando, ele não conhecia o time direito. Mas mesmo assim, ele não perdeu no jogo, ele perdeu nos pênaltis. Vale lembrar, que o Rogério, ele comparou também a situação da Libertadores, do Flamengo com o Emelec. Eu acho que por não conhecer o elenco e por apostar em algumas coisas que os jogadores quiseram ajudar, por exemplo, o Rafinha já tinha dito a ele que tinha jogado de meia, ele botou o Rafinha de meia lá. Só que foi um erro que ele cometeu. E aí realmente nós sofremos uma pressão muito grande, mas mesmo assim o René botou uma bola na trave lá contra o Emelec, tá? Jogo das oitavas. René botou uma bola na trave, perdemos a oportunidade de gol, porque as pessoas não pensam nisso, as pessoas só veem o placar e o gol que o Emelec perdeu no final. Mas as pessoas não veem, por exemplo, o Flamengo colocou uma bola na trave, o Flamengo perdeu a oportunidade de gol no jogo contra o Emelec, que podia sim ter dado uma classificação mais tranquila. Mas tudo bem. E ele citou o Emelec, dizendo que o Flamengo, assim como fez contra o Racing, o Flamengo tanto poderia passar pelo Racing, como poderia ter sido eliminado como foi. E que o do Emelec foi a mesma coisa, assim como foi nos pênaltis, o Flamengo poderia ter sido eliminado pelo Emelec nos pênaltis e 2019 não ter sido tão brilhante assim. Só que ele esqueceu um pequeno detalhe. Rogério, o Jorge Jesus ele conseguiu ser campeão brasileiro disputando Libertadores e Mundial até o fim, colocando 16 pontos no segundo colocado. Nunca no futebol brasileiro ninguém conseguiu, e garanto que será praticamente impossível conseguir fazer uma coisa como essa, você colocar 16 pontos no segundo. Não foi no quinto, não foi no oitavo, foi no segundo colocado. Tá? O segundo colocado foi o Santos, o terceiro foi o Palmeiras com o mesmo número de pontos do Santos, 16 pontos atrás do Flamengo. Isso porque o Flamengo disputou a Libertadores até o fim e disputou o Mundial de Clubes. Imagina se o Flamengo tivesse sido eliminado da Libertadores. Talvez ele colocasse aí uns 25 pontos, 30 no segundo colocado. Porque ele estaria focado só no Campeonato Brasileiro. Aí ele seria mais letal ainda do que foi. Então não há termo de comparação, Rogério. Você foi campeão com um ponto, perdendo o jogo final. E a gente torcendo pro gol do Inter, pro impedimento do Inter lá, que foi questão de milímetros, centímetros. Que se aquele cara tá um passo atrás, essa hora a gente não estava comemorando nada, era o Internacional. E se você for olhar hoje o time do Internacional comparando com o Flamengo, não dá nem para saída. E mesmo assim você conseguiu a proeza de quase perder esse campeonato. Tá? Lembro do jogo contra o Atlético Paranaense lá, que você tira o Gabigol dizendo que ele não pode jogar com o Pedro e põe o Rodrigo Muniz. Rogério, com todo respeito. Aí você vem falar na entrevista que o Rodrigo, com todo respeito ao Rodrigo Muniz, tá? Você não.
Você vem falar na entrevista que o Rodrigo Muniz recompõe melhor. Rogério, você precisava ganhar o jogo. Você não precisava recompor, você precisava ganhar o jogo. E aí o Rodrigo Muniz, numa saída errada de bola, entregou o segundo gol do Atlético Paranaense. Nós perdemos aquele jogo. Mais um fator complicador para esse brasileiro. Entendeu? Então você caiu em contradição quando você tirou um centroavante, colocou outro, dizendo que um recompunha melhor. E eu falei para você lá do jogo contra o Independente Del Valle que o Gabigol jogou naquela faixa de campo e acabou com o jogo após a expulsão do Arão. O Flamengo com um a menos botou 3-0 no Atlético, no Independente Del Valle. Então, Rogério, você, para justificar o seu trabalho ruim, você fica inventando desculpas e fazendo comparações estapafúrdias. O Jorge Jesus, ele foi um furacão que passou pelo Flamengo e continuaria, talvez se não fosse com a mesma força, mas ali com uma força quase igual. E o Flamengo, se jogasse próximo de 2019, ganharia esse campeonato com o pé nas costas e não seria eliminado da Libertadores. Porque nos 2 jogos contra o Emelec, o Flamengo no primeiro jogo jogou mal, reconheço, mas no segundo jogo do Maracanã só um time jogou, Rogério. Agora aqui não, contra o River, contra o Racing não. Você conseguiu a proeza de jogar mal os 2 jogos, tanto lá quanto aqui. Você conseguiu isso, você conseguiu equilibrar um confronto contra um time. A reação da torcida do Racing, quando caiu com a gente no sorteio, os caras quase cometeram um suicídio coletivo. E aí você fez a questão, fez o favor de equilibrar esse confronto, Rogério. E aí você assinalou 2 pontos que eu vou falar aqui agora. Primeiro você falou que usou o jogo do CSA. Realmente. Aquele jogo do CSA que o Flamengo ganhou só de 1-0, o Flamengo sofreu. Como sofreu no primeiro tempo contra o Goiás, como sofreu em outros jogos, porque futebol, Rogério, é um esporte coletivo. E no futebol, nem sempre o melhor vai vencer bem sempre. O futebol é uma corrida de resistência, não de tiro curto. Então você não quer que todo jogo o time dê espetáculo. Vai ter momentos que o time vai estar mais cansado, vai ter momentos que o adversário vai se fechar, como aconteceu com o CSA. O CSA vem aqui no Maracanã, o Flamengo já era líder do campeonato naquela altura. Veio aqui, se fechou, saiu nos contra-ataques, o time estava bem condicionado e realmente assustou. Diego Alves fez defesas, mas o Flamengo também perdeu muitos gols. O Flamengo não tomou um baile do CSA. O CSA só equilibrou. Mesmo assim, o Flamengo foi melhor que o CSA naquele jogo e ganhou o jogo. Então, Rogério, o Gabigol perdeu gols, o Bruno Henrique perdeu gols. Então você não venha justificar falando de um jogo e você usou um outro jogo. Desse aí eu tenho um scout. Desse aí eu vou te quebrar. Final da Libertadores, você falou que o Flamengo fez os gols no finalzinho. E realmente, Rogério, o Flamengo fez os 2 gols no final. O River Plate não era o bala mistura e nem o bambala, como diria o Filipão. O River Plate tinha sido campeão 1 ano antes da Libertadores. Já vinha de resultados que ele 2 anos antes também tinha ganho a Libertadores. Era considerado o melhor time da América do Sul. E você queria que o Flamengo pegasse o River Plate déficit de 5, Rogério? Sério, você queria isso? O Flamengo jogou muito bem. Eu defendi uma tese que muitos falam, o River Plate encaixotou, o Flamengo jogou muito bem. Não, o River Plate, ele fez o gol com 14 minutos. Até os 14 minutos, o Flamengo tinha perdido 2 chances de gol. Tá? 2 chances de gol. E o River Plate fez o gol aos 14 minutos. Aquele gol realmente abalou o time do Flamengo, deu uma confiança ao time do River Plate, que muito bem preparado fisicamente, se fechou. E como tinha 2 jogadores rápidos, como o De La Cruz, muito rápido, e o Borré e o Nacho, que é muito inteligente, então o Galhardo, inteligentemente, ele montou um esquema seguinte. E quando o Flamengo suplantava a primeira e a segunda linha de marcação do River Plate, vinham as faltas. E aí eu vou te dar o scout para te provar. Aqui, Rogério. O River Plate fez 27 faltas no jogo, o Flamengo fez 12. Quando eu disse que o River Plate estava parando o jogo, fora as faltas que o juiz, para você ter 27 faltas numa Libertadores, é que no mínimo eles devem ter feito 40 faltas. Porque Libertadores, algumas faltas que se dá no futebol brasileiro, na Libertadores não dá. Então, 27 faltas, o dobro do que o Flamengo fez.
Então o River Plate, quando o Flamengo ultrapassava essas linhas, e o Flamengo ultrapassou muitas das vezes, que o scout vai provar aqui, o River Plate fazia a falta como recurso de jogo. E quando o River Plate tinha a bola, o Flamengo não fazia falta. O Flamengo não era um time faltoso. Tanto é que tá aqui, são 12 faltas. Eu tirei do site SofaScore, tá? Que trata dessas estatísticas. Então, antes de você falar essa besteira, eu vou te provar aqui, ó. Vou pegar aqui a colinha. Senhor Rogério Ceni, nesse jogo, o River Plate ele teve 39% de posse de bola. O Flamengo teve 61%. Muito difícil esse jogo, né? Foi difícil pela tensão, por ser uma final, por ser o River. Mas olha só, o Flamengo ficou com a bola 61% do tempo, o River Plate 39%. O River Plate deu 2 chutes na direção do gol. Chutes na direção do gol. O Flamengo deu 5 chutes na direção do gol. Desses 2 chutes do River Plate, um entrou, que foi o gol do Borré. E o outro foi o do Nacho, que o Diego Alves fez uma defesa espetacular. E o Flamengo deu 5 chutes a gols. Tá? Teve aquele lance do Everton Ribeiro, aquele bate-rebate, teve outros lances também, o Flamengo perdeu. Então, as faltas, eu já falei aqui, as faltas foram 27 do River, 12 do Flamengo. Chances reais de gol, Rogério, aquelas que não é gol, mas você vê que o River Plate não teve nenhuma. O Flamengo teve 4. Chances perdidas, aqueles gols que você fala assim, pô, é gol. River Plate não teve nenhuma, Flamengo 2. Passes trocados, Rogério. O Flamengo teve 200, o River Plate teve 277 passes, o Flamengo trocou 434, ou seja, quase que o dobro de passes do River Plate. Como é que você vem dizer que o ano de 2019 do Flamengo, o Flamengo sofreu em alguns momentos? Mas eu preferia 1000 vezes continuar sofrendo em alguns momentos, como em 2019, do que sofrer sempre que eu sofri com você e o Domi. Então, a não ser, Rogério, que você me surpreenda, eu acho você um treinador fraco para o Flamengo, fica buscando situações para se justificar. Você inventou uma coisa que você realmente acertou a zaga, mas enfraqueceu o meio. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. O Diego não tem a mesma condição do Arão de jogar de volante. Não tem. Não tem o mesmo físico, é mais velho que o Arão. Isso vai ser nós vamos pagar um preço nessa temporada. O São Paulo mostrou isso no último jogo. Mostrou isso. Traga o Arão de volta para o meio. Numa emergência não tem zagueiro. E outra coisa que eu vou falar para você. O caso do Michael, do Léo Pereira e do zagueiro, que eu esqueci o nome agora, que eu estou correndo aqui com o tempo. Que zagueiro que veio do Santos. Treinador de verdade, ele vê as deficiências e trabalha as deficiências no dia a dia. Corrige isso do jogador. E o jogador cresce. Você é um tipo de treinador que você não está nem aí. Você só quer fazer aquele teu esqueminha. Você quer que o Flamengo se adeque ao seu esquema. E aí o time fica pobre. Um time que tem Everton Ribeiro, que tem Bruno Henrique, que tem Diego, em vez de você usar como Jorge Jesus usava, porque como foi dito, ele só colocou a escalação principal em quase 90, em 80 jogos, ele colocou somente 10 vezes, porque ele rodava o time. Ele rodava o time. Uma hora jogava uma hora não. Você quer ficar com aquela mesma escalação o tempo todo, e aí o teu banco de reserva não tem opções, porque você quer colocar todo mundo do mesmo time. E aí você mata outros jogadores. Então é por isso que a gente pede a sua saída. Eu, particularmente, peço a sua saída. Porque você, além de ser um treinador fraco, ainda fica usando situações para se justificar. E o pior, que é se colocar no patamar de Jorge Jesus. Nunca será. Então, galera, mais uma vez aí, agradeço a todos pela paciência. E vamos que vamos. Pegar o Botafogo hoje, dar uma pancadinha e vamos assumir a liderança do campeonato. Saudações.